Livro de Juízes, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo de número 1. Depois vamos ler o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. Quantos encontraram, digam amém. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Versículo de número 7, ou melhor, de número 11 agora. Veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo do carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abissita. E o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os teus milagres, o qual os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele disse: ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. Quantos podem confirmar dizendo amém? Queridos, ainda de pé, olhe para este irmão que está do seu lado, olhe para ele, você que tem liberdade, e faça uma pergunta para ele: o que fazer? Está fraco, gente, está fraco por tanto de gente. Vamos lá, olha para ele de novo, e pergunta assim para ele, ó, que nem eu vou perguntar para o vaso aqui, ó: o que fazer quando o vinho acabar? Tome o seu assento e redobre a sua atenção em nome de Jesus. Quando o vinho acabar. Sabemos que a caminhada com Deus não é uma caminhada fácil. A caminhada com Deus é uma caminhada difícil, porque existe um longo processo. Quando a pessoa se converte, ela está a todo vapor e ela quer fazer tudo de uma vez. Mas quando passamos a andar com Deus, entendemos que a constância e muitas vezes a velocidade não vai fazer a diferença. O próprio Jesus Cristo diz que os últimos serão os primeiros. Então muitas vezes o importante não é a velocidade, mas o importante é a constância que você vai na direção do reino. E olhando para isso, entendemos que em nosso trajeto vamos ter inúmeros momentos difíceis, inúmeros momentos de dor, inúmeros momentos de dificuldade. E se estamos em um dia de clamor por 12 meses, 12 dias de clamor, por 12 meses de bênção, temos que entender que vamos enfrentar aí um longo processo. E haverá dias que teremos vigor, haverá dias que teremos força o suficiente, mas também haverá dias difíceis. Haverá dias que vamos pensar em desistir. Haverá dias que vamos estar cansados, fadigados, dias que não vamos querer fazer nada. Mas isso faz parte da história do ser humano. O ser humano é isso. Tem momento que ele está bom, mas tem momento que ele está ruim. E quando eu olho para a vida do ser humano, eu entendo que quando ele faz aquilo que ele ama com prazer e com alegria, ele faz bem. Quando ele faz aquilo que ele ama, usando tudo que ele tem,
ele faz bem, ele se dedica, ele faz de todo o coração. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu me deparo com o vinho. E o vinho, em um dos seus vários significados, ele tem significado muitas vezes aplicado como pecado, no quesito de se embriagar. O vinho também era usado no sentido de anestésico, servia para anestesiar diante da medicina. Jesus Cristo, no casamento, ele transformou a água em vinho, aplicando como se fosse o amor. Mas eu não posso me esquecer de uma das características do vinho, que é a alegria. Repita comigo: alegria. A alegria. A Bíblia diz no Salmo de número 104:15 que o vinho alegra o coração, o azeite traz brilho ao rosto, e o pão é o sustento do homem. E quando eu observo por esta ótica, eu entendo que precisamos ter alegria para viver diante do reino. Precisamos ter a alegria da salvação, a mesma alegria que Davi orou, aleluias, diante do Senhor no Salmo de número 51, dizendo para o Senhor: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Quando começa o problema, pregador? Quando a alegria acaba. O problema começa quando perdemos o prazer de viver. O problema começa quando perdemos o prazer de vir adorar a Deus. O problema começa quando perdemos a essência. E quando perdemos a essência, muitos problemas são estabelecidos. Por quê? Porque começamos a crescer de forma errada. Começamos a aprender de forma errada. É por isso que Jesus Cristo exalta as crianças e diz que aquele que quiser entrar no reino do céu tem que ser que nem criança. Por quê? Porque criança é pura. Criança faz de coração. Eu tenho um filho pequeno de 2 anos, eu bato nele, depois de alguns minutinhos ele já está sorrindo para mim. Mas o ser humano não é assim, o adulto não é assim, ele tem dificuldade para isso. Então, quando perdemos a satisfação, a alegria, o prazer, quando perdemos aquilo que é essencial para vivermos de forma esplêndida diante do reino, um problema está estabelecido. Um problema está diante de nós. E problema só é problema, eu costumo dizer, quando nós resolvemos. Problema não adianta empurrar com a barriga. Problema não adianta fingir que não tem problema. Mas problema tem que ser resolvido. Problema tem que ser tratado. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a palavra vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. Ora, o que era o lagar? Lagar era lugar de se pisar uvas. A história vai dizer que o lagar, ele era feito em lugares escuros, porque a luz do sol, pastor David, tinha o poder de prejudicar o gosto da uva. O homem que pisava uva, que trabalhava esses tipos de lugar, ele segurava em cima, em alguma coisa, e descalço ele pisava na uva. Essa rocha que estava, este lugar de se pisar uva, ele deveria ter 5 saídas para que saísse o suco da uva. Mas a Bíblia vai dizer que no lugar de pisar uva estavam malhando o trigo. Ora, o trigo traz o quê? Traz o pão, traz o bolo, é derivado daquilo que é essencial para a vida do ser humano. Aí eu começo a entender que havia um problema. Por quê? Porque Israel não tinha mais alegria diante do Senhor. Israel não tinha mais prazer diante do Senhor. Israel não tinha mais a satisfação de adorar o Senhor. Por quê? Porque o vinho acabou. Porque a alegria acabou. Porque não tinha mais vinho na casa. E quando o vinho acaba, a alegria acaba junto. Não tinha mais satisfação, não tinha mais alegria. E talvez nesta noite eu prego para pessoas que talvez o seu nível de alegria está baixo.
o seu nível de satisfação está baixo. Aí Deus olha do céu para você e sabe o que você pode gerar, mas com nível de alegria baixo, você não consegue dar tudo que você tem, porque quando você começa a fazer, você não entra por inteiro, você fica na dúvida, faço ou não faço. Por quê? Porque não tem a satisfação, não tem o prazer para fazer, não tem a alegria para realizar. Talvez por alguma coisa que aconteceu, por alguma coisa que ficou lá atrás, mas eu louvo e engrandeço ao nome do Senhor, porque Deus te trouxe aqui nesta noite e Ele manda dizer para a sua vida: o teu nível de alegria vai subir. Ei, se está faltando vinho nesta noite para a sua vida, pode se alegrar, porque Deus vai derramar vinho na sua vida, a alegria vai voltar. E a Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza tem que pular de alegria. Toca no ombro do irmão que está do seu lado e diga para ele assim: ó, hoje tem vinho para a sua vida, hoje tem alegria para a sua vida. Fala para ele: a obra vai ser completa, você não vai sair mais cabisbaixo, você não vai sair mais olhando para o chão, você não vai sair mais murmurando, mas vai sair dando um sorriso 15 para as 3 deste lugar, feliz e alegre. Por quê? Porque o vinho vai voltar para o seu coração, o vinho vai voltar para casa. Se tem alguém que pega essa profecia, joga a mão no terceiro andar e manda um glória gostoso ao nome do Senhor, porque hoje tem vinho para você. Tem vinho. E talvez você está perguntando: pregador, por que o vinho acaba? Vamos para a Bíblia. Por que falta vinho? E talvez você vai enfrentar isso em 2022. A palavra de Deus vai dizer que Israel estava longe do caminho do Senhor, estava distante do caminho do Senhor. Um dos maiores problemas de Israel, quando começou a se apropriar daquilo que Deus havia dado para eles, é que eles se esqueceram daquilo que Deus havia dito para eles: ó, quando vocês entrar na terra que eu vou dar, vocês expulsa quem estiver na terra, não adora os deuses dele, não ande como eles, não case com as mulheres deles, mas extermina tudo. Por quê? Porque a iniquidade deles chegou no topo, tem que exterminar, não tem jeito, não tem mais o que fazer. Mas infelizmente, quando Israel entrou na terra, Israel começou a se distanciar. Infelizmente, Israel, quando entrou na terra, começou a ficar longe do caminho do Senhor. E o período dos juízes é um período triste, porque é um período que quando um juiz estava diante de Deus, a nação andava com Deus. Mas quando o juiz saía, a nação se corrompia. Quando o juiz tinha compromisso com o reino, a nação tinha compromisso com o reino. Mas quando o juiz dava um passo para trás, a nação dava um passo para trás. A Bíblia vai dizer que havia uma aliança entre os midianitas e os amalequitas naquela época. Eles eram conhecidos como chacais do deserto. A palavra de Deus vai dizer que esses homens vieram sobre Israel e estavam destruindo Israel. A Bíblia nos afirma que uma nação que viu, aleluia, o mar aberto, uma nação que viu a nuvem de fumaça no deserto, uma nação que viu a coluna de fogo, agora tem que se contentar em fazer o quê? Sobreviver. De que jeito, pregador? Ora, a Bíblia vai afirmar para mim e para você que Israel aprendeu a cavar túnel, Israel aprendeu a fazer cavernas, e Israel se fortaleceu, criando fortificações, porque estavam longe do caminho do Senhor, porque estavam com a reserva de vinho baixa, porque não tinha alegria, estavam distante do caminho do Senhor. A Bíblia diz que aquilo que faz a separação do homem de Deus é o pecado. Talvez você chegou aqui nesta noite e você não entende porque a sua vida está mudando tanto, porque muitas vezes o pecado, ele não entra na vida de uma forma pública, mas ele vem devagar. Você vai aos poucos fraquejando.
aos poucos você vai perdendo a visão, aos poucos você vai saindo do centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para o cristão estar. Porém, infelizmente, começamos a sair do centro da vontade de Deus, e quando olhamos para nós, não se conhecemos mais. Quando olhamos para nós, pensamos assim: o que eu virei? O que eu fiz com a minha vida? O que eu realizei que eu cheguei nesse ponto? E talvez isso seja algo que está dentro de você, te machucando, te afligindo, porque infelizmente você vem para a casa de oração e você vê alguém com a mão erguida e você não consegue adorar. Você vê alguém chorando e você não consegue glorificar a Deus, porque há uma culpa dentro de você, uma culpa lhe acusando, dizendo que para você não tem mais jeito, que não adianta vir para os 12 dias, porque o seu ano vai ser o mesmo. Você passou o ano de 2021 cambaleando, e o inimigo fala para você: ó, vai ser 2022 do mesmo jeito, vai ser um pouquinho pior. Ei, Israel estava desta forma, Israel estava longe do caminho do Senhor, Israel não tinha mais vinho, Israel não tinha mais alegria. A Bíblia diz que eles semeavam, e sempre que eles semeavam, os inimigos se manifestavam e levavam tudo. Pegava o cereal, destruía tudo, e como se isso fosse pouco, acabava com os animais. A palavra de Deus vai dizer que Israel foi entregue na mão dos inimigos por 7 anos, e que naquele período ele empobreceu demais. O povo sofreu, o povo passou por dificuldade. Aí a Bíblia vai dizer que em um determinado momento aquela nação clamou ao Senhor, aquela nação buscou a face do Senhor. Queridos, talvez você não entende o processo que você está passando nesta noite, mas tem um Deus aqui dizendo para ti: ó, já abriu a boca para reclamar tanto, já abriu a boca para murmurar tanto. Ei, você está um passo da oração. Ao invés de abrir a boca para murmurar, abre para orar, abre para pedir misericórdia, abre para clamar pelo Senhor dos céus, porque talvez você olha para a sua história e diz: pregador, isso tudo aconteceu comigo, eu estou indo de mal a pior, eu empobreci espiritualmente, eu não ganhei, pastor David, eu só perdi, mas tem um Deus dizendo nesta noite: os meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa ouvir a sua voz. Tem um Deus aqui dizendo nesta noite: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está aqui nesta noite dizendo para ti: filho, o vinho pode ter acabado, a alegria pode ter acabado, mas eu estou aqui nesta noite. Ora porque melhora. Pode orar, levanta a mão para receber isso lá no terceiro andar. Eu vim aqui nesta noite colocar a mão nas suas costas e lhe empurrar, dizendo para ti: ei, murmurar não vai adiantar. Ora porque ele responde, ora porque a história muda, ora porque ele desce, ora porque ele muda a história e ele reata a aliança. Ó, tem alguém que está recebendo lá atrás tem gente recebendo, aqui na nave da igreja também. Ai, show becou via andarácia. Toca no ombro do irmão, isso, mexe com ele, diga para ele: hora que melhora. Ei, fala para ele: o vinho acabou, mas hora que melhora, hora que ele responde, hora que ele desce. Pode orar. Ah, pregador, mas ninguém me ajuda mais. Mas tem um Deus que está dizendo aqui: estou com o ouvido aberto. Ah, pregador, todo mundo abriu mão de mim. Ah, mas tem um Deus aqui dizendo: eu ainda sei quem você é. E se você orar, meu Deus do céu, ora. Rabaia chorabacalabadaraçai.
Oh, meu Deus. Deus olha para aquela região e a Bíblia diz que o pecado chega às narinas do Senhor, e aquele período de trevas é interrompido com a oração que subia para o céu. Ei, faça alguma coisa diferente se você quer algo diferente. Passou 2021 inteiro fazendo a mesma coisa e não aprendeu. Então quer viver algo novo nesta noite? Faça diferente para ter projeto novo. Começar a orar. Senhor, Senhor, ó, isso daqui é para colocar um sorriso no seu rosto. A Bíblia diz que eles foram entregues nas mãos dos midianitas por 7 anos. Até a disciplina do Senhor é perfeita, porque o número 7 significa perfeição, bênção de Deus na terra. Ei, esse período de disciplina na sua vida é perfeita. Quando ele passar, você vai dar glória a Deus misturado com aleluia. A etapa vai virar, vai virar, vai virar. Ei, eu vim aqui profetizar nesta noite. Quando esse período passar, você não vai ter vinho só para você, você vai ter para dar. Vai ser aquele irmão, pastor David, que as pessoas vão dizer: eu quero falar com ele, porque quando eu falo com ele eu sinto a presença de Deus. Quando eu falo com ele eu sinto a graça do Senhor. Arabacarabalasai. O vinho acabou. Eles oraram. Quando eles oraram, Deus mandou um profeta. Tem um profeta aí do seu lado hoje. Ei, tem um homem de Deus aí do seu lado hoje. Preste atenção aqui. Eles oraram pedindo misericórdia, e Deus responde a oração deles através de um profeta. O profeta não veio para cessar o problema, mas o profeta veio para fazer eles entender que eles haviam errado, para entender quem de fato eles eram, e que aquilo só estava acontecendo porque eles deram legalidade. Muitas vezes queremos ver a transformação externa, mas quando se trata de olhar para dentro de nós, temos dificuldade. Tem pessoas que parece que nem tem espelho em casa, não é assim? Ele incomoda o pastor 24 horas para apontar o problema dos outros, e ele não consegue enxergar o dele. Mas o profeta chegou para apontar o problema que estava aqui dentro. Por quê? Porque essa geração do mimimi, essa geração instantânea, essa geração que se converte hoje e amanhã está voando lá fora, é uma geração que não tem estrutura. Porque uma transformação que começa de fora para dentro não tem poder, mas quando começa a ser transformado aqui, de dentro para fora, é sinônimo que vai gerar fruto, é sinônimo que vai gerar algo para a história. Acabou o vinho? Reconhece. Qual que é o problema? O profeta falou: vocês erraram, vocês pecaram, vocês caíram, vocês não agradaram a Deus, vocês saíram do centro da vontade. Ei, passamos muito tempo estudando aquilo que é externo, mas temos dificuldade para nos conhecer. Temos dificuldade para saber quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. É por isso que no decorrer da obra de Deus se quebramos muitas vezes. Por quê? Porque você quer fazer aquilo que não é para você, porque você não se conhece. Você viu alguém fazendo e você quis fazer igual. Mas tem um Deus aqui dizendo nesta noite: ó, está na hora de você se conhecer.
Está na hora de você saber quem você é. Está na hora de você avaliar e pôr na balança o ponto positivo e o ponto negativo. Está na hora de você ver os seus pontos fortes, porque quando você enxerga os seus pontos fortes, você começa a trabalhar nele e investir nele. Agora, quando você vê os seus pontos fracos, você fica esperto. Olha para dentro de ti hoje. Olha para tudo que está acontecendo. Faça uma avaliação para a sua vida e veja tudo que você passou em 2021. Como é que foi? Fez a obra de que jeito? Andou com Jesus de que jeito? Foi na coxa? Se foi na coxa, eu sinto em te dizer que o nível de vinho estava baixo. Eu cheguei só pela misericórdia. Eu pensei em parar, pastor David, um monte de vezes. Então o nível estava baixo. Mas qual que é o problema nisso, pregador? Nenhum, é só reconhecer. É só entender que é limitado. É só entender que o ser humano cai. É só entender que é pequeno, porque nós somos pequenos, mas tem um Deus grande aqui nesta noite. Nós somos falhos, mas tem um Deus perfeito aqui nesta noite. É por isso que a Bíblia diz que nós somos vaso, mas a excelência do poder é dele. É dele, é dele. Não, você não entendeu. Levanta a mão para receber. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: ei, meu filho, olha para dentro de ti, veja aquilo que deu errado e reconheça onde você caiu. Porque se você reconhecer, se você enxergar, estou eu hoje pegando na sua mão, estou eu hoje te preparando para derramar um novo vinho na sua vida. A sua vida vai mudar em diversas áreas. Não vai ser só espiritual, vai ser sentimental, familiar, profissional. Não, esse negócio de sair aí dizendo que é crente, com a cara fechada, não procede, é diferente. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. A nação do Senhor continua marchando com um sorriso no rosto e o coração alegre. Tem vinho para a sua vida hoje. Tem vinho para a sua vida hoje. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Hoje tem vinho para a sua vida e Ele vai derramar. Vai derramar, vai derramar. Rabaracai. Tem vinho. O vinho acabou e a culpa foi de vocês. Vocês erraram. Vocês pecaram. Vocês tropeçaram. Vocês não fizeram aquilo que era para ser feito. Mas deixa eu contar um segredinho para você aqui. Ei, mesmo no período do caos, você precisa começar a enxergar coisa boa. Por quê? Porque até a disciplina do Senhor é quebra de silêncio. Não pegou, né? Então deixa eu dizer para você, a história ainda não mudou, mas se você olhar pelo lado bom, o silêncio já foi quebrado. Tem um novo tempo chegando. Se você olhar pelo lado bom, a disciplina foi a quebra do silêncio. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vou te disciplinar, meu filho, mas deixa eu dizer para ti, eu já quebrei o silêncio. A situação vai começar a mudar agora. Eu já quebrei o silêncio com você. Eu vou começar a fazer. Ei, toca no ombro do irmão que está do seu lado e diga para ele: o silêncio foi quebrado, a mudança está vindo aí. O silêncio foi quebrado, o vinho vai voltar para casa. Vai voltar para casa, meu Deus do céu. Amaralabassúria. Quando a gente olha dessa forma, a gente se alegra, porque Deus está batendo, mas o silêncio já foi quebrado. É tipo um pai que corrige o filho e dá um sorrisinho para ele. Vocês erraram, mas o silêncio foi quebrado. Vocês tropeçaram, mas o silêncio foi quebrado. Vocês caíram, mas eu estou falando com vocês. E o vinho? Oraram, Deus mandou um profeta, processo. Aí a Bíblia diz que Deus vai começar a agir. Ofra, próximo a um carvalho. A palavra de Deus diz que a história, melhor dizendo, diz que naquela época existia mais de 300 tipos de carvalho. E um homem, por nome de Gideão, malhava o trigo próximo ao carvalho.
que significa carvalho? Força, vigor. O vinho tinha acabado, mas ainda tinha alguém forte naquela região. O vinho tinha acabado, mas tinha um tesouro de Deus escondido dentro da terra. O vinho acabou, mas o meu Deus manda eu te dizer: tem tesouro escondido aí dentro. O vinho acabou, mas tem virtude aí dentro, e eu vou trazer essa virtude à tona. O vinho acabou, mas tem qualidade aí dentro, e eu vou trazer à tona. Deus é especialista em fazer isso, sabe por quê? Porque Ele quer dizer bem claro que Ele não depende daquilo que é do homem. Ele não depende muitas vezes dos mecanismos humanos para fazer. Mas Deus pega aquele que não é para confundir aquele que é. É por isso que a Bíblia diz, aleluia, que isso deixa muitas pessoas sem saber o que fazer. Porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. É por isso que você chegou aqui nesta noite. Talvez você tinha 1000 motivos para ficar na sua casa, mas o Senhor enxergou o tesouro aí dentro e falou: vai, porque tem odre novo para você. Vai, porque tem vinho novo para a sua vida. Vai, porque tem uma nova aliança para a sua vida. Tem uma nova história para você. Próximo ao carvalho, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor desceu próximo ao carvalho. Primeiro, o Senhor está deixando bem claro para a gente que quando o nível de vinho acaba e não tem mais nada na casa, Ele está dizendo para a gente: eu não perco você de vista em meus problemas. Eu não perco você de vista em meio às dificuldades. Talvez nem você se conhece mais, mas tem um Deus aqui nesta noite dizendo: eu vi a hora que você chegou, eu vi a hora que você sentou, eu vi aquilo que estava dentro do seu coração. Você pode até não se conhecer, mas eu ainda sei quem você é. Eu sei o que você pode produzir. Eu sei que o teu momento é difícil, é treva que te cerca, mas eu sou luz e eu estou aqui nesta noite. Eu sou luz e eu te vi aqui nesta noite. Não pegou isso? Estenda a mão assim, ó, que nem bênção apostólica para receber. Ei, eu prego para pessoas aqui nesta noite que está dizendo: Senhor, a prova está grande em casa, Senhor, a prova está grande lá no meu lar. Meu filho não quer mais saber de Deus, é treva. A treva está para tudo quanto é lugar lá dentro. O meu marido não quer saber de Deus, mas tem um Deus aqui dizendo nesta noite: eu não te perdi no meio dessas trevas, eu não perdi a sua casa no meio dessas trevas. Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Quantos recebem? Mandam glória para o nome do Senhor, mandam um aleluia para o nome do Senhor, porque hoje Ele vai descer. Adora, adora, adora. É Ele mesmo. Era trevas, mas Ele viu. O que é impossível para Deus, irmão? Nada. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer realizar, Ele realiza. Ele desceu naquele carvalho, e a Bíblia vai dizer que ele ficou próximo de Gideão. A palavra de Deus afirma que o anjo do Senhor se assentou debaixo do carvalho. Gideão estava fazendo o quê? Trabalhando. Ei, as suas atitudes têm o poder de fazer as duas dimensões se chocar. Você não pegou isso? Eu vou dar para você. As suas atitudes têm o poder de fazer a dimensão celestial e a terrena se chocar. Como assim, pregador? Deixa eu explicar para você. O anjo do Senhor se assentou debaixo do carvalho. Primeiro, ensina para mim e para você o quê? O anjo do Senhor não se cansa.
O anjo do Senhor não tem fome, o anjo do Senhor não tem sede, mas ele queria provar para mim e para você que de onde ele veio tudo permanece normal. Não pegou? Ele queria provar que de onde ele veio tudo estava normal perfeitamente. Ei, talvez aquilo que tira o seu sono, aquilo que faz você parar de comer, aquilo que tira a sua paz, é atormentante sobre a sua vida. Mas tem um Deus aqui nesta noite dizendo: ó, de onde eu sou tudo permanece normal, está tudo no perfeito lugar. Não, não, não. Deus está dizendo assim: você não entende o seu processo, mas eu sou Deus que tem o controle na palma das minhas mãos. Eu estou regendo todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que quando Isaías, em um dos piores momentos da sua vida, ele teve uma visão, porque o rei Uzias havia morrido, e o rei Uzias foi um rei bom. Aí estabelece a preocupação de Isaías: qual? Quem vai vir agora reinar? Se vier um rei ruim, a nação vai se corromper, mas se tiver um rei bom, a nação vai voltar para o caminho do Senhor, vai permanecer no caminho do Senhor. A Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías diz assim: eu vi o céu aberto, eu vi um trono, e eu vi, aleluia, seres angelicais, e um dizia para o outro: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Irmão, Deus estava querendo ensinar para mim e para você que muitas vezes a nossa dimensão terrena e aquilo que vivemos nós não podemos entender, mas Ele ensina para nós que o céu permanece totalmente igual. A sua crise, o seu problema, a sua dificuldade não afeta aquilo que Deus tem para a sua vida, e não afeta as religiões, as dimensões celestiais. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: o seu inimigo pode tirar a sua paz, o seu inimigo pode fazer você pensar em parar, mas ele não me afeta, porque eu nunca perdi uma batalha. Eu sou Deus, eu estou no controle da sua vida, eu estou no controle da sua casa, eu estou no controle da sua história. Ele está no controle. Toca no ombro do irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus ainda está no controle, Deus ainda está no controle. Vai, diga, fala até ele dar um sorrisinho. Isso. Ele desceu e se assentou. A Bíblia classifica isso como uma teofania. O que é uma teofania? Uma teofania é uma manifestação do Cristo pró-encarnado. Alguns teólogos usam como cristofania. Pregador, o que é isso? A palavra de Deus diz que quem desceu não foi um anjo comum. Quem desceu não foi um anjo da classe angelical. Quem desceu recebia glória, quem desceu recebia adoração, quem desceu, aleluia, é o ancião de dias, é aquele que Daniel viu e caiu como morto, é aquele que João viu e caiu como morto, é aquele que Josué olhou e perguntou: você é da terra? Quem é você? E ele falou: eu sou príncipe do exército do Deus vivo. Tira a sandália do pé aí, Josué, a terra que tu pisa é santa. Em outras palavras, quem estava ali diante de Gideão era o próprio Deus vivo, Jesus. Jesus, o meu Senhor manda dizer para ti nesta noite: hoje não tem recado da palavra do Senhor, hoje Ele vai descer para fazer, Ele vai descer para fazer, o vinho vai voltar a jorrar, porque Ele vai descer, Ele vai descer, Ele vai descer. Amaia Sorimicouvi Andarácia. É Ele. Quando Ele chega no ambiente, o ambiente muda assim, pastor David. É por isso que a Bíblia diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. Quando Ele chega, o milagre acontece. Quando Ele chega, o ambiente muda. Quando Ele chega, as coisas saem do lugar. Você não viu, mas Ele já chegou.
Você não viu, mas Ele já está começando a assumir o controle. Você não viu, mas Ele já começou a dar estratégia. Você não viu, mas Ele já começou a mudar as coisas de lugar. Levanta a mão para receber. Ai, Nemoufi, Acaia, Nabraçoria. Eu profetizo sobre a sua vida nesta noite. 2022 vai ser um ano de bênção para a sua história. Não vai ser só dezembro, vai ser janeiro, vai ser fevereiro, vai ser o ano inteiro. Por quê? Porque Jesus vai estar nele, pastor David. Jesus vai estar no começo, Jesus vai estar no meio, Jesus vai estar no fim. Quem recebe essa profecia faz barulho de glória para estremecer. Estou indo para o fim. É Ele. Quando Ele chega, Ele assume o controle. Quando Ele chega, Ele coloca a casa em ordem. Quando Ele chega, Ele muda a história. O próprio Cristo, pré-encarnado debaixo do carvalho, sentado. Será que balançava o pé? Não sei, né? Sentado. Gideão se matando de trabalhar e ele sentado. Completamente diferente. Porque até irrita a gente, não é assim? A gente está trabalhando, alguém está parado, olhando para a nossa cara. É assim que Jesus estava ali, parado, ó, debaixo do carvalho, mexe o pezinho para lá e para cá. Gideão se matando. Se eu tivesse ali, eu falava: Gideão, ó, você não percebeu ali ainda, mas o próprio Deus está ali, ó. Ele está dizendo para você que se você se entregar para Ele, o que Ele está fazendo ali vai acontecer com você. Está aí se matando para comer pão, mas Ele está dizendo que tudo está perfeito de onde Ele vem. Oh glória. Urabacandarácia. O vinho vai voltar. O vinho vai voltar. O vinho vai voltar. Nebarabacarabalabassoria. O meu Deus está dizendo nesta noite que vai reatar aliança. Vai ter pessoas que vão te procurar, pastor David, com um sorriso no rosto, dizendo: ei, a aliança foi estabelecida, a alegria da salvação voltou. Eu quero adorar na segunda, eu quero adorar na terça, eu quero adorar na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Eu quero adorar todo dia, porque, aleluia, a alegria voltou. Voltou. Aí de repente, o Senhor se permitiu que ele ouvisse. E ele olhou e viu. É como eu disse, ele já chegou. Ele já está na casa. E posso contar um segredinho para você, para 2022. Isso daqui é um segredinho forte, tá? Ele está te observando faz tempo. Se eu fosse você, eu mudava o seu jeito de adorar. Ele está te vendo faz tempo. Urabacana baraçai. Malhando o trigo, escondido, tentando se livrar do inimigo. Não importa qual é o meu esconderijo, para Deus tudo está descoberto. Ei! Tem um Deus aqui dizendo nesta noite que o seu esconderijo o inimigo não te acha. Mas Ele fala para eu te dizer: ei, não se engane, eu sei aonde você está. Eu sei aonde você está. E para finalizar, o Senhor abre a boca e fala com ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Se coloque de pé para a gente encerrar.
aqui para o pregador. O Senhor é contigo, varão valoroso. Em outras palavras, eu sou contigo. Varão valoroso, varão forte. Falar que você tem qualidade quando está tudo bem é fácil. Falar que você vai ser uma bênção quando os frutos não provam o contrário é fácil. Eu quero ver você num período de dificuldade e conseguir enxergar qualidade dentro de você. Ver você caindo, tropeçando, sem vir, olhar para você e falar: o Senhor é na tua vida. É por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, para curar o seu interior primeiro, para dizer para ti que Ele viu qualidade aí dentro. A qualidade que o homem desprezou, a qualidade que o homem pisou, a qualidade que ninguém consegue enxergar, porque o homem é apto para enxergar aquilo que é externo. Mas tem um Deus aqui nesta noite dizendo: eu enxergo aquilo que ninguém vê. Eu vejo qualidade em um tempo de crise. Eu vejo benefício em um tempo de aflição. O Senhor é contigo, varão valoroso. Como assim? Como assim comigo? Olha o que a gente está vivendo. Olha o que a gente está passando. Olha o que nós estamos enfrentando. Olha o que está acontecendo na nossa história. Veja as nossas lutas, veja as nossas dificuldades, veja tudo que estamos enfrentando. Nós fomos a nação que passamos pelo meio do Mar Vermelho. Olha para nós, como assim o Senhor está conosco? Quem está enxergando a sua qualidade hoje é aquele que aperfeiçoou o ser humano. Quem está enxergando a sua qualidade hoje é aquele que traz o vinho para o lugar certo. Quem está enxergando a tua qualidade hoje é aquele que te chamou, é aquele que te escolheu. E Ele manda eu dizer: eu sou na sua vida. Eu vou derramar tanto vinho, mas tanto vinho na sua vida, que você nunca mais vai fazer a obra de Deus da forma que tu fazia. Tu vai mudar um nível, vai mudar um nível. Ei! Arabacarabalasai. Aqui. O Senhor é contigo. Ah, mas como assim? Mas por que Deus nos abandonou? Faz o seguinte: livra a nação com a tua mão. Porventura eu não te enviei? Digo mais: ei, vocês vão ferir os midianitas como se fosse um só homem. Isso daqui é fundo, ó, do céu, veio agora. Os labirintos da dificuldade, ninguém conhece melhor do que a gente que passa. Os labirintos da aflição, ninguém conhece melhor do que a gente que passa. É por isso que o Senhor vai dar para ele uma estratégia. E qual que é a estratégia? O seguinte: você vai ferir eles como um só homem. Quanto tempo faz que você está chorando? Quanto tempo faz que você está pedindo? Quanto tempo faz que você está tentando, está insistindo? Quanto tempo faz que você está perseverando e nada acontece? Mas tem um Deus aqui nesta noite dizendo: ei, o vinho não somente vai voltar para o lugar correto, mas eu vou dar uma estratégia que vai mudar a vida de quem está do seu lado também. O que você está passando vai enfrentar o irmão da direita, aleluia, vai influenciar o irmão da direita, influenciar o irmão da esquerda, influenciar quem está à sua volta. Por quê? Porque a sua estratégia vai ser capaz de mudar a vida de milhares de pessoas. Feche os seus olhos e começa a falar com o Senhor. Ei, o mando, ok, a nabraçoria. Pode continuar a melodia, só um minuto para finalizar. Gideão olha para o Senhor e fala: Senhor, o que é isso que tu está me dizendo? É tu mesmo? Se és tu, e eu achei graça diante dos seus olhos, não saia daqui até eu voltar. Aqui está a chave para finalizar. Eu já volto. Gideão corre.
traz um cabrito debaixo do braço. Olha aqui para mim. Era tempo de crise, era tempo de fome, era tempo de sequidão, era tempo de pobreza. Mas Gideão trouxe um cabrito debaixo do braço. Por quê? Porque aqueles que Deus vai restaurar o vinho e trazer de volta, Ele sacrifica a todo momento. Pode estar faltando, mas para Deus não falta não. Aqui está a chave. Tinha fome, mas Gideão tinha um cabrito. Estava escondido, era para comer, mas quando Deus chega é para ele. O vinho vai voltar, vai transbordar, mas a capacidade do sacrifício e a qualidade do sacrifício vai mostrar de fato aquilo que você entendeu para a sua vida. Ele chegou e trouxe diante de Deus uma efa de farinha e um cabrito picado. Daí Deus, quando colocou diante de Deus, o Senhor olhou e falou: não, está errado. O tempo passou, eles tinham desaprendido como é que sacrificava. Faz o seguinte: coloca o cabrito aqui, coloca essa efa de farinha aqui. A palavra de Deus diz que Deus apontou o cajado, e quando Ele apontou o cajado, maravilhas aconteceu diante dos olhos de Gideão. Madacouve andarácia. O pior vai ser o melhor. O pior ano vai ser o melhor ano. A tribulação vai ser a mudança de chave. Mas a questão é: tem cabrito para sacrificar ou não? A questão é: tem coragem de trazer para o altar ou não? Então faz o seguinte: eu vou dar um minutinho para tu falar com Deus e para tu trazer tudo que é dele aqui nesta noite. Ei, se a experiência foi grande, traga o cabrito, traga o boi, traga a adoração, traga o louvor, traga tudo que é para ele e deposita no altar. Vai lá.